A geladeira é um dos eletrodomésticos mais usados da casa, e a maioria das pessoas acredita que tudo o que vai para ela dura mais, estraga menos e mantém o sabor por mais tempo. A lógica parece simples: refrigerou, conservou. Porém, o que quase ninguém sabe é que nem todo alimento deve ser colocado na geladeira. Isso porque o frio não conserva tudo. Na verdade, em alguns casos, ele acelera o envelhecimento do alimento, aumenta a perda de nutrientes, altera o sabor e pode até favorecer o desenvolvimento de fungos e bactérias. E o mais surpreendente é que muitos desses alimentos são coisas que você provavelmente coloca no refrigerador há anos, sem imaginar o impacto. Alguns perdem textura, outros oxidam mais rápido, outros criam um ambiente perfeito para contaminações. E no fim, aquilo que você acreditava estar protegendo pode estar ficando menos saudável, menos nutritivo e até perigoso. Se você tem mais de 50 anos, esse cuidado é ainda mais importante. O corpo já não tem a mesma eficiência digestiva e imunológica de quando você tinha 20 ou 30 anos, e um alimento mal armazenado pode causar episódios de intoxicação, alterações intestinais, aumento de gases, desconforto abdominal e sensibilidade alimentar. Hoje você vai descobrir 5 alimentos muito comuns que não deveriam estar na geladeira, por mais que pareça o lugar certo para eles. E quando você entender a razão, vai enxergar a cozinha de uma forma completamente diferente. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é feito para ajudar você a viver mais e melhor com decisões simples no dia a dia. 1. Tomate. Por que colocar na geladeira estraga mais rápido do que deixar fora? O tomate parece um dos alimentos perfeitos para refrigerar, mas isso é um dos maiores erros de armazenamento doméstico. Quando ele é colocado na geladeira, o frio interrompe o processo natural de amadurecimento e danifica a estrutura celular do fruto. É por isso que, depois de um tempo no refrigerador, o tomate parece farinhento, com textura mole por fora e rígida por dentro. Esse processo se chama choque térmico e acontece porque o tomate é um fruto que continua vivo mesmo depois de colhido. Ele amadurece, respira e mantém reações químicas ativas, e o frio intenso paralisa essas funções. Além disso, quando refrigerado, o tomate perde licopeno, um dos antioxidantes mais importantes para a saúde cardiovascular, conhecido por proteger as artérias, reduzir inflamações e ajudar na prevenção de doenças crônicas. Ou seja, ao colocá-lo na geladeira, você não apenas altera o sabor e a textura, mas também reduz parte dos seus benefícios. Outro ponto é que o tomate frio libera mais umidade. Essa umidade favorece microfungos e resíduos invisíveis, que aceleram o processo de deterioração. Por isso, apesar da aparência inicial de conservação, o tomate armazenado no refrigerador estraga mais rápido e perde qualidade de forma silenciosa. Fora da geladeira, ele amadurece de forma natural, mantém os nutrientes, preserva o sabor e dura mais tempo quando guardado corretamente em local fresco e ventilado. 2. Batata. O frio transforma o alimento e pode deixar ele até prejudicial. A batata também parece um alimento que deveria estar na geladeira. Mas o efeito é exatamente o contrário do que muita gente pensa. Quando você coloca a batata no frio, acontece uma reação chamada conversão de amido, onde o amido natural se transforma em açúcar mais rapidamente. Esse processo altera o sabor, deixando a batata adocicada e com textura estranha depois de cozida ou frita. E tem um detalhe ainda mais importante. Quando esses açúcares passam pelo calor da fritura, eles podem formar uma substância chamada acrilamida, ligada ao aumento de inflamação no corpo e riscos para a saúde a longo prazo. Além desse impacto químico, o frio faz com que a batata murche mais rápido. Ela perde água, a casca enruga e, muitas vezes, começa a desenvolver pequenos pontos verdes ou brotos. Muita gente não sabe,
mas esses brotos contêm uma substância tóxica chamada solanina, que pode causar náuseas, dor abdominal, sensação de fraqueza e mal-estar gastrointestinal, principalmente em pessoas com mais de 50 anos, que já podem ter o sistema digestivo mais sensível. Outro erro comum é guardar batatas junto com cebolas. Esse hábito acelera o apodrecimento das duas, porque cada uma libera gases naturais que interferem no ciclo da outra. Por isso, a melhor forma de armazenar batatas é fora da geladeira, em local seco, escuro e arejado. Assim elas duram mais, mantêm textura firme e preservam seu valor nutricional. Guardadas corretamente, podem ficar boas durante semanas sem perder qualidade. 3. Cebola. A geladeira cria um ambiente perfeito para mofo e deterioração silenciosa. A cebola é outro alimento que muita gente coloca na geladeira achando que está conservando, mas o efeito é justamente o oposto. Quando ela é refrigerada, a umidade do ambiente frio penetra pelas camadas externas e começa a modificar sua estrutura interna. É por isso que a cebola guardada na geladeira fica molhada, escorregadia e com cheiro muito mais forte do que o normal. Esse excesso de umidade acelera o processo de decomposição e cria um ambiente ideal para o crescimento de fungos, que muitas vezes se escondem nas camadas externas antes de aparecer visualmente. Outra coisa que quase ninguém sabe é que a cebola, quando refrigerada, perde compostos orgânicos importantes para a saúde. Entre eles está a quercetina, um antioxidante natural conhecido por ajudar no controle da pressão arterial, melhorar a circulação e proteger o coração. No ambiente refrigerado, esses compostos se degradam mais rápido, reduzindo parte dos benefícios que a cebola oferece ao corpo, especialmente para quem tem mais de 50 anos e precisa de apoio na saúde cardiovascular. Além disso, quando a cebola é cortada e refrigerada sem proteção adequada, ela absorve odores de outros alimentos e começa a oxidar. Essa oxidação altera o sabor e pode causar irritação gastrointestinal em pessoas sensíveis. Muitos acreditam que a cebola puxa bactérias do ambiente e se torna tóxica após cortada. Mas o problema real é que ela deteriora mais rápido em contato com o ar frio e úmido da geladeira. Ou seja, o risco não é virar veneno, mas se estragar sem que você perceba. Fora da geladeira, em local seco, fresco e ventilado, a cebola permanece firme, aromática e nutritiva por muito mais tempo. Guardada corretamente, ela não apenas dura mais, como mantém o sabor original e seus compostos benéficos, algo essencial para quem quer aproveitar o alimento da forma mais saudável possível. 4. Café. O frio altera o sabor, destrói os aromas e acelera a oxidação. O café é um dos alimentos mais mal armazenados dentro de casa. Muita gente acredita que colocar o pó ou mesmo os grãos na geladeira vai conservar o aroma e a qualidade por mais tempo, mas acontece exatamente o contrário. O café é extremamente sensível à umidade e ao odor de outros alimentos. Dentro da geladeira, ele absorve vapores, moléculas soltas e cheiros do ambiente, o que altera completamente o sabor original. É por isso que, depois de um tempo refrigerado, o café começa a ter gosto estranho, mais amargo e sem aquele aroma característico que ele deveria ter. Outro ponto importante é que o café, quando armazenado no frio, sofre um processo acelerado de oxidação. Cada vez que o recipiente é aberto, o choque de temperatura cria microgotas de condensação que umidificam o pó ou os grãos. Essa umidade silenciosa é suficiente para iniciar a deterioração e favorecer o crescimento de fungos microscópicos. Mesmo que você não veja, o processo está acontecendo e essa alteração química reduz os compostos benéficos do café, como os antioxidantes naturais, que ajudam a proteger as células do envelhecimento precoce. Além disso, quem tem mais de 50 anos deve ter ainda mais cuidado. O café mal armazenado pode irritar o estômago,
aumentar refluxo e causar desconforto intestinal. Fora da geladeira, mantido em embalagem bem fechada, longe da luz e da umidade, ele preserva o sabor, os aromas e os compostos que fazem dele um alimento funcional, guardado da maneira correta. O café pode durar muito mais tempo mantendo a qualidade original, o que faz toda a diferença para quem aprecia o sabor e também busca os benefícios para a saúde. 5. Pão. A geladeira resseca, envelhece e acelera o processo de deterioração. O pão é outro alimento que muita gente coloca na geladeira, acreditando que isso vai fazer ele durar mais. Mas o efeito é justamente o oposto. O frio faz com que o pão perca umidade rapidamente e entre em um processo chamado de retrogradação do amido, que endurece o miolo e deixa a textura firme e seca. É por isso que pães guardados na geladeira ficam duros em poucos dias, mesmo estando dentro do prazo de validade. E quando isso acontece, muitas pessoas tentam salvar o pão esquentando no forno ou torradeira. Mas, nesse ponto, o alimento já perdeu grande parte da textura e qualidade originais. Além disso, guardar pão na geladeira aumenta a chance de formação de microcolônias de mofo. Isso acontece porque o ambiente refrigerado é úmido e a umidade acelera o surgimento de fungos, mesmo que eles não apareçam visualmente no começo. Para pessoas acima de 50 anos, com imunidade mais sensível ou histórico de alergias respiratórias, o consumo de pão com início de contaminação pode causar irritação na garganta, desconforto intestinal e até crises alérgicas, principalmente em quem já tem sinusite ou rinite. Quando guardado fora da geladeira, em local fresco e seco, o pão mantém textura, sabor e qualidade por mais tempo. Já quando a intenção é armazenar por períodos maiores, a melhor alternativa não é a geladeira, mas sim o freezer. Congelar evita o ressecamento imediato e permite que o pão seja consumido aos poucos, sem perder tanto valor sensorial. Dessa forma, você preserva melhor o alimento e reduz desperdícios sem afetar sua saúde. Depois de conhecer esses 5 alimentos, talvez você tenha percebido que muitos hábitos que pareciam corretos podem, na verdade, estar reduzindo a qualidade dos seus alimentos e até prejudicando sua saúde. Pequenas mudanças na forma de armazenar o que você consome todos os dias podem fazer diferença na digestão, na nutrição e até na segurança alimentar, especialmente depois dos 50 anos, quando o corpo já não tolera certos erros da mesma forma. Cuidar do armazenamento dos alimentos não é apenas uma questão de organização, mas de prevenção. Quando você sabe o que deve ou não ir para a geladeira, evita desperdício, economiza e ainda preserva os nutrientes que seu corpo precisa. Agora que você sabe disso, dê uma olhada na sua geladeira hoje mesmo. Pode ser que ela esteja cheia de alimentos que deveriam estar em outro lugar. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com alguém da sua família e se inscreva no canal. Aqui você aprende de forma simples e prática a proteger sua saúde e melhorar sua qualidade de vida todos os dias. Até o próximo vídeo.